Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo envolvam nossos corações, trazendo serenidade e entendimento. Este é um momento de reflexão, aprendizado e prece, no qual buscamos nos conectar com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa jornada terrena. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, sugiro que você coloque um copo de água perto de você. Ao final, essa água estará fluidificada com boas energias e poderá ser tomada como um bálsamo para o corpo e para a alma. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste momento de recolhimento e oração. Rogamos, Pai amado, que derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram enfermos, internados nos hospitais, lutando pela recuperação do corpo e do espírito. Pedimos também, Senhor, por aqueles que vivem em privação de liberdade, para que encontrem em seus corações o arrependimento e a esperança na reabilitação e no amor do Cristo. Abençoa, Pai, os que enfrentam dor e sofrimento, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, para que possam encontrar conforto e alívio em Tua presença. Oramos igualmente por aqueles que desencarnaram e que ainda não reconheceram sua condição no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz, acolhidos com amor e conduzidos ao caminho do entendimento e da paz. Senhor, peço também que derrame suas bênçãos sobre todos os nossos familiares, tanto os que estão neste plano quanto os que já partiram. Que Teu amor e Tua luz, Senhor, nos envolvam e nos fortaleçam sempre. Neste momento, vamos fazer aquela humilde prece que um dia Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que anseiam por justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, porque rirão. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vocês, os ricos, que têm a vossa consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês que agora riem, porque serão constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Somente na vida futura podem se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem que é para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito coisa alguma que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam,
A fé no futuro pode consolar e gerar paciência, mas não explica essas irregularidades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as turbulências da vida brotam de uma causa, e essa causa há de ser justa, porque Deus é justo. Isso é o que cada um deve compreender bem. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus colocou os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a causa referida por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. As dificuldades da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, vêm de duas fontes bem diferentes, e é importante distingui-las. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Voltando-se para a origem dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da forma de agir dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu descuido, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não saberem limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas divergências e disputas calamitosas teriam sido evitadas com um pouco de moderação e menos indelicadeza? Quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de paciência e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as más tendências deles desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles crescessem as sementes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas atribulações e decepções da vida. Voltem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, na maioria das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então a quem o homem há de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Pois, em grande número de casos, o homem é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas ao seu desleixo. Sem de dúvida, os males dessa natureza produzem uma notável porção de tropeços da vida. O homem evitará esses males quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Então, o condenado pode reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge e nem pode atingir todas as faltas. Recai especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, e nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que o homem é sempre punido por aquilo em que pecou, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência para ele de que procedeu mal. Dão-lhe experiência,
fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe originou, uma fonte de amarguras, sem o que não haveria motivo para que se emendasse. Confiante na impunidade, ele retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, algumas vezes a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal fica sem remédio. Então, o homem se põe a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse de recomeçar, me conduziria de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também brilhará o sol de uma nova vida para o homem, após a noite do túmulo, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Mas, se há males nesta vida, que o homem seja o causador próprio. Há outros também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Ou ainda, os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as prevenções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a deficiência mental, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada fizeram na existência atual para merecer tão triste sorte sem compensação, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da piedade pública. Por que há seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Enfim, o que dizer dessas crianças que morrem com pouca idade e só conheceram sofrimentos na vida? Essas são problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, absurdos que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, caso verificássemos a hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo em que o corpo e de sua sorte estar irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. O que essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, fizeram para se verem a braços com tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não puderam praticar nem o bem nem o mal. Entretanto, por virtude do ditado segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que têm de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, como a causa sempre antecipa ao efeito, se esta causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência oniprecedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos esse mal na presente vida, fizemos noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Logo, o homem nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei.
Os sofrimentos devidos a causas anteriores a essa existência, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, em sua vez, poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi mesquinho, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá se ver privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pelas muitas existências e pela destinação da Terra. Como mundo expiatório, as anormalidades que apresenta a distribuição da sorte e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Mas essa anomalia só existe na aparência, porque considerada só do ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a entender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais o homem deve esquecer que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada dificuldade, deve-se lembrar de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só depende de si não voltar a este, trabalhando por se melhorar. As dificuldades podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que tenham feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. É o caso daquele que, tendo desempenhado mal sua tarefa, pede que lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. Portanto, as tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Vamos render graças a Deus, que em sua bondade permite ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. No entanto, não há como crer que todo sofrimento suportado neste mundo signifique a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua purificação e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Porém, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Pois um espírito pode ter chegado a certo grau de elevação, e apesar disso, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais rude tenha sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores, com resignação toda cristã, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Mas, ao contrário, podemos considerar como expiações as aflições que provocam queixas e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca lamentações pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem almejar a completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. Qualquer mancha moral impede sua entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há doentes de uma peste, a quem se proíbe o acesso à cidade a que aportem, até que se o curem.
Mediante as diversas existências corpóreas, é que pouco a pouco os espíritos vão se expungindo de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Logo, aquele que sofre muito deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve alegrar-se com a ideia da sua próxima cura. Dele depende tornar proveitoso o seu sofrimento pela paciência e não lhe estragar o fruto com as suas iras, visto que do contrário terá de recomeçar. Em vão se contesta que o esquecimento é um obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Se Deus quis lançar um véu sobre o passado, é que há vantagem nisso. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Em certos casos, poderia nos humilhar bastante, ou então exaltar nosso orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que tenham feito a elas. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quem sabe o ódio se despertaria outra vez no seu íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado na presença daquelas a quem tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos concedeu precisamente aquilo que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos livra do que nos seria prejudicial. Ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois, daquilo de que se haja corrigido completamente, não, mas conservará nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Portanto, nada mais há do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não impede a que, no dia seguinte, recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recupera a lembrança do passado. Podemos dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, ele recobra forças novas nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitar. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter aqueles que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como antecipação da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: devem considerar-se felizes por sofrerem, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as suas passadas faltas fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores poupam a vocês séculos de sofrimentos na vida futura. Então, devem se sentir felizes por Deus reduzir a dívida de vocês, permitindo que a paguem agora, o que garantirá a tranquilidade no futuro.
O homem que sofre assemelha-se a um devedor de grande soma, a quem o credor diz: se me pagar hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitarei o restante e ficará livre. Se não fizer assim, te atormentarei até que pague a última parcela. O devedor não se sentiria feliz em suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve. Em vez de se queixar do seu credor, não ficará agradecido a ele? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque se quitam e porque estarão livres, depois de terem quitado suas dívidas. Porém, se o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há nenhuma, qualquer que ela seja, que não resulte numa punição forçosa e inevitavelmente. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, é preciso que se coloque na primeira ordem a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, então contraímos nova dívida que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. O Senhor dirá a uns: aqui está o pagamento dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que tenham vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, ele dirá: nada lhes toca, pois que já receberam na terra o vosso salário. Vão e recomecem a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo como encare a vida terrena. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa se afigura a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que a encara pela ótica da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua curta duração e reconhece que esse penoso momento terá passado rápido. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e o homem sente-se empenhado em moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. A calma e a resignação, vindas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira como o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença e até com alegria os reveses e as decepções que o teria desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão,
os quais, se não fosse isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que ele tem sempre como causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que os dias que hão de vir serão melhores, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o oprimem, somente vê uma solução para as suas amarguras na morte. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Numa palavra, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são as maiores causas do suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, não lhes resta coisa melhor se não se matarem? O que poderiam lhes dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem lhes oferecer? Que esperança podem lhes dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que transmite a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde vem em suma a coragem moral. Sob esse aspecto, o Espiritismo ainda produz outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a nos informar da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Assim, o espírita tem vários motivos para combater a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto, ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao imaginar que vai mais depressa para o céu se matando, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que, só lhe trazendo decepções, o suicídio é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, já é considerável o número dos que têm sido afastados de suicidar-se pelo Espiritismo, podendo daí concluirmos que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Então, comparando-se os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, será preciso reconhecer que enquanto a lógica das primeiras conduz ao suicídio, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Instruções dos Espíritos.
quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos", porque o reino dos céus pertence a eles. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra sofrem, quer ocupem tronos, quer penam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações, desde que lhes falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já lhes disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa para a resignação e a coragem. Mais sublime será a recompensa do que penosa a aflição. Porém, é preciso merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhe dá nenhuma promoção. Então, sejam como o militar, e não desejem um repouso em que o seu corpo ficasse entediado e a sua alma se enfraquecesse. Alegrem-se quando Deus enviar vocês para a luta. Esta não consiste no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes é mais necessário mais coragem do que num combate sangrento. Pois não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nos apertos de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando uma causa de sofrimento ou de contrariedade recair sobre vocês, ponham-se acima dela, e quando tiverem conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei consigo mesmo, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque multiplicarão a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Será que a terra é um lugar de prazer, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos seus ouvidos a voz do profeta? Ele não proclamou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então, todos vocês que aí vivem, esperem ardentes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as suas dores, voltem o olhar para o céu e bendigam ao Senhor por ter querido experimentá-los. Ó homens, será que não reconhecem o poder do Senhor? Senão quando Ele tenha lhes curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os seus dias? Será que não reconhecem o seu amor, senão quando adornou o corpo de vocês de todas as glórias e tenha restituído o brilho e a brancura? Imitem aquele que lhes foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da indignidade e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os agrados da riqueza e me reduziu à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por ter querido experimentar o teu servo. Até quando os seus olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal as suas almas decidirão lançar-se para além dos limites de um túmulo? Se tivessem de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso em relação à eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Busquem consolações para os seus males no futuro que Deus lhes prepara e procurem a causa no passado. E vocês, que mais sofrem, considerem-se os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairavam no espaço, escolheram as suas provas, julgando-se bastante fortes para suportá-las. Por que agora murmurar? Vocês, que pediram a riqueza e a glória, queriam sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vocês,
que pediram para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabiam que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória e que, se triunfassem, embora o seu corpo devesse parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de cintilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Logo, que remédio receitar aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior crueldade dos seus sofrimentos entoarem hinos ao Senhor, o anjo, que está bem à sua cabeceira, lhes apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocuparão. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Portanto, não nos perguntem qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrem-se de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as dolorosas angústias da aflição. O Senhor colocou o seu selo em todos os que creem nele. O Cristo lhes disse que com a fé se transportam montanhas, e eu lhes digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das dores mais fortes lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor nas regiões celestes, entoando junto com os anjos. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Assim exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, pois incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inacreditável que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que desde há muito está demonstrado por experiência que somente em casos muito excepcionais este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, podemos afirmar que a felicidade é uma ilusão a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. A felicidade na terra é coisa tão passageira para aquele que não se guia pela ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notem, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Como consequência, se as provas e a expiação são necessárias para ir à morada terrena,
Preciso admitir que em outros lugares há moradas mais favorecidas, onde o espírito, enquanto ainda está aprisionado numa carne material, possui em toda a plenitude as recompensas pertencentes à vida humana. Eis a razão por que Deus semeou no seu turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os seus esforços e as suas tendências farão que vocês habitem um dia, quando se acharem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não entendam das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podem facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais profundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos revelaram a vocês. Meus queridos filhos, assim é que uma santa conexão lhes anime e que cada um de vocês se despoje do homem velho. Todos devem se consagrar à propagação desse espiritismo que já deu começo à própria regeneração humana. Cabe a vocês o dever de fazer que seus irmãos participem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Quando a morte arrebata e leva os mais moços antes dos velhos, nas suas famílias, vocês costumam dizer sem restrições que Deus não é justo, porque sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais, porque despedaça o coração de uma mãe, afastando-a da inocente criatura que era toda a alegria dela. Humanos é nesse ponto que precisam se elevar acima do materialismo da vida para compreenderem que muitas vezes o bem está onde julgam ver o mal, a sábia previdência onde pensam aproximar a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pela sua? Podem supor que por mero capricho o Senhor dos mundos se aplique a lhes infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se observassem melhor todas as dores que vêm até vocês, nelas encontrariam sempre a razão divina, razão regeneradora, e os seus miseráveis interesses se tornariam de consideração tão insignificante que os atirariam para o último plano. Creiam. É preferível a morte numa encarnação de 20 anos a essas vergonhosas imoralidades que atingem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Aquele que morre na flor dos anos não é vítima da fatalidade. É que Deus julga melhor que ele não permaneça por mais tempo na terra. Dizem que é uma desgraça terrível ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. Mas de que esperanças? Das esperanças da terra, onde o liberto poderia brilhar, abrir caminho e enriquecer. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabem qual teria sido a sorte dessa vida, ao seu parecer, tão cheia de esperanças? Quem garante que ela não seria repleta de amarguras? Desprezam então as esperanças da vida futura, ao ponto de preferir as da vida passageira que arrastam na terra. Supõem então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de se queixarem, alegrem-se quando agrada a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias.
Não será egoístico desejarem que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vocês, espíritas, sabem que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão perto de vocês. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos lhes envolvem, seus pensamentos lhes protegem. A lembrança que deles guardam os transporta de alegria, mas também as suas dores, sem razão, afligem a eles, porque demonstram falta de fé e revelam revolta contra a vontade de Deus. Vocês, que compreendem a vida espiritual, escutem as pulsações do seu coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirem a Deus que os abençoe, sentirão fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirão anseios grandiosos que os mostrarão a posteridade que o soberano Senhor prometeu. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costuma-se dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizem uma verdade. De fato, com muita frequência, Deus dá a um espírito ainda iniciante no progresso uma prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando se utilizam daquele dito, não suspeitam de que proferem uma blasfêmia. Quando morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observam: antes fosse este. Assim, erram uma enormidade, pois aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não tenha começado a sua. Por que então haveriam de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à terra? Que diriam se um prisioneiro que cumpriu a sentença pronunciada contra ele fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo em que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Fiquem sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto se acham na terra, estarão em cativeiro. Acostumem-se a não censurar o que não compreendem e creiam que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que se parece um mal é um bem. No entanto, as suas qualidades são tão limitadas que os seus sentidos grosseiros não captam o conjunto do grande todo. Esforcem-se para sair pelo pensamento da sua acanhada esfera, e à medida que se elevarem, diminuirá para vocês a importância da vida material que, nesse caso, se apresentará como simples incidente no curso infinito da sua existência espiritual, única existência verdadeira. O homem vive em busca da felicidade sem parar, que também incessantemente foge dele, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, apesar das dificuldades que formam o cortejo inevitável da vida terrena, pelo menos ele poderia gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas tormentas. Isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos gozos da alma, que são uma antecipação dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. Como que de propósito, o homem cria para si tormentos, que ele mesmo poderia evitar. Haverá tormentos maiores do que os que vêm da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão eternamente com febre. Aquilo que não tem o que os outros possuem lhes causa insônias. Os êxitos de seus rivais lhe dão tontura. Toda a competição para eles se resume em sobrepor os que estão próximos. Toda a alegria está em excitar nos que se assemelham a eles pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos que não imaginam
Se quer que talvez amanhã terão de largar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente que não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm as compensações merecidas no céu. Ao contrário, fica poupado de tormentos aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, pois, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades ilusórias. E a calma não será uma felicidade em meio das tempestades da vida? Todo mundo fala da desgraça, todo mundo já a sentiu e julga conhecer sua múltipla natureza. Eu venho lhes dizer que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens supõem. Isto é, os desgraçados. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na exposição do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os farrapos da vaidade. Na linguagem humana, a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Digam-me se um acontecimento considerado próspero na ocasião, mas que acarreta consequências apavorantes, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Digam-me se a tempestade que lhes arranca as árvores, mas que saneia o ar, espalhando os fedores venenosos que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que na realidade é feliz ou inditoso para o homem, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que sentimos as consequências. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolhem e desejam com todas as verdades de suas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que afligem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procuram conseguir. Vocês que choram, esperem. Vocês que riem, tremam, pois o seu corpo está satisfeito. Ninguém engana a Deus, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, o repouso ilusório os espionam para afundá-los de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, que o Espiritismo os esclareça e recoloque para vocês, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão incrivelmente deformados pela cegueira. Agirão então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Na guerra, que importa ao soldado perder armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Sabem por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos seus corações e os leva a considerar a vida amarga?
é que, desejando a felicidade e a liberdade, seu espírito se esgota unido ao corpo que lhe serve de prisão, em inúteis esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, vocês são tomados pela fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia e se julgam infelizes. Acreditem, resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. As aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busquem neste mundo e agora, quando Deus envia os espíritos que lhe pertencem para os instruírem acerca da felicidade que Ele reserva para vocês, aguardem pacientemente o anjo da libertação para ajudá-los a romper as amarrações que os mantêm aprisionados ao espírito. Lembrem-se de que durante o exílio na terra, vocês têm de desempenhar uma missão que não suspeitam, seja dedicando-se à família, seja cumprindo as diversas obrigações que Deus os confiou. Se no curso dessa provação, livrando-se das suas obrigações, desabarem sobre vocês os cuidados, as inquietações e tribulações, sejam fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentem os desafios com firmeza, pois eles duram pouco e os conduzirão à companhia dos amigos por quem choram, e que, jubilosos por vê-los de novo entre eles, estenderão os braços, a fim de guiá-los a uma região inacessível às aflições da terra. Perguntam se é justo ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. Aquele que está se afogando, é permitido cuidar de salvar-se? Aquele em quem entrou um espinho, é permitido retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode acontecer que um homem nasça em posição penosa e difícil, exatamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar. Se não é bem-sucedido, nunca porém numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém procurar aflições que lhe aumentem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Responderei a isso muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm o objetivo do bem do próximo, pois é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. É preciso fazer aqui grande diferença. Por respeito pessoal, contentem-se com as provas que Deus os manda e não lhes aumentem o volume, que por si só às vezes já é tão pesado. Aceitem-nas sem lamentações e com fé. Eis tudo o que Ele exige de vocês. Não enfraqueçam o seu corpo com punições inúteis e torturas sem objetivo, pois necessitam de todas as suas forças para cumprirem a sua missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o corpo é ofender a lei de Deus, que dá meios de sustentá-lo e fortalecê-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Assim é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas consequências inevitáveis que acarreta. Muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe sofrimentos a si próprio para o alívio do seu próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o seu corpo disso se ressente, dessa forma fazem um sacrifício que Deus abençoa. Vocês que deixam os aposentos perfumados para irem à sarjeta imunda levar a consolação,
Vocês que sujam as mãos delicadas pensando chagas. Vocês que se privam do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é seu irmão em Deus. Enfim, vocês que gastam a própria saúde na prática das boas obras, tenham em tudo isso o seu cilício verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não o secaram o coração, que não adormeceram no seio das delícias complicadoras da riqueza, antes se constituíram anjos consoladores dos pobres deserdados. Porém vocês que se retiram do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que não tem utilidade na terra, onde está a coragem nas provações, uma vez que fugiram à luta e se acovardam do combate? Se querem um cilício, apliquem-no à alma e não ao corpo, sacrifiquem o espírito e não a carne, repreendam o seu orgulho, recebam sem murmurar as humilhações, oprimam a vaidade, fortaleçam-se contra a dor da injúria e da calúnia, mais dolorosa do que a dor física. Aí está o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque atestarão a coragem e a submissão de vocês à vontade de Deus. Devemos pôr fim às provas do próximo quando for possível, ou, para respeitar os desígnios de Deus, devemos deixar que sigam seu curso. Já temos dito e repetido muitíssimas vezes que vocês estão nessa terra de expiação para concluírem as suas provas e que tudo o que acontece é consequência das suas existências anteriores, são os juros da dívida que devem pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos terríveis efeitos que poderiam determinar. Alguns pensam que, estando-se na terra para espiar, as provas devam seguir seu curso. Há até outros que vão ao ponto de julgar que não só não devem fazer nada para amenizá-las, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as suas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas será que vocês conhecem esse curso? Sabem até onde elas têm de ir, e se o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento deste ou daquele dos seus irmãos, não vá mais longe? Sabem se a providência não os escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Pois quando virem um irmão atingido, não digam, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Digam antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que acabe esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, ajudem-se uns aos outros nas suas respectivas provações e nunca se considerem instrumentos de tortura. Todo homem de coração deve revoltar-se contra essa ideia, principalmente todo espírita, pois, melhor do que qualquer outro, este deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve estar convencido de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que ele faça o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Portanto, sem receio, pode empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, porém, certo de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerem-se sempre como instrumento para fazê-la terminar.
Resumindo, todos vocês estão na terra para espiar, mas todos, sem exceção, devem se esforçar para abrandar a expiação dos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Um homem está agonizante, preso a cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será permitido poupar-lhe alguns instantes de suas angústias, apressando o seu fim? Quem lhes daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Será que ele não conduzir o homem até o limite do abismo, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diferentes das que tinha? Ainda que tenha chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que tenha soado sua hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? Sei bem que há casos que com razão podemos considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e por alguns instantes recuperar as capacidades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância para ele. Vocês desconhecem as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos um relâmpago de arrependimento lhe pode poupar. O materialista, que apenas vê o corpo e não conta a alma, é incapaz de compreender essas coisas. Porém, o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Aliviem os derradeiros sofrimentos o quanto puderem, mas não devem abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte. O homem que se mata ou provoca o outro para matá-lo, sempre procura cortar o fio da sua existência. Como efeito, há aí um suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para encobrir o ato e se desculpar aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer o sacrifício da vida, de antemão e sem pesar, se for necessário. Mas buscar a morte com intenção premeditada e colocando-se em perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Se um homem se expõe a um perigo evidente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que morrerá, seu ato pode ser considerado suicídio. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Deus não poderia salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes pode ocorrer que ele queira levar a prova da resignação ao extremo limite e, nesse caso, uma circunstância surpreendente desvia o golpe fatal. Os que aceitam os sofrimentos resignados por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser de proveito para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus.
Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas terríveis consequências para o futuro. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Após a leitura deste capítulo, vamos refletir a respeito dele. Jesus, nosso mestre e guia, nos ensinou que aqueles que sofrem são bem-aventurados, porque encontrarão o alívio. E não se trata apenas de uma promessa para o futuro, mas de um ensinamento de grande sabedoria sobre a justiça divina e a evolução espiritual. A dor, quando bem compreendida, não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada prova que atravessamos tem um sentido e uma razão. Como nos ensina a doutrina espírita, a dor pode ser resultado de ações passadas que agora encontramos a oportunidade de reparar, mas também pode ser um meio de fortalecimento moral, preparando-nos para maiores responsabilidades espirituais. Quantos de nós, diante do sofrimento, perguntamos: por que, meu Deus? Mas o Espiritismo nos convida a reformular essa pergunta: para que, Senhor? Assim, não nos colocamos na posição de vítimas, mas de aprendizes da vida, buscando compreender as lições que cada experiência nos proporciona. Quando sentimos o peso das dificuldades, lembremo-nos das palavras do Cristo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa se cumpre quando aprendemos a confiar na providência divina e a enxergar cada situação com os olhos da fé e da esperança. Diante da dor, busquemos a prece, o amparo dos bons espíritos e a prática do bem. Façamos da caridade um refúgio, pois aquele que se doa ao próximo alivia também as próprias dores. Que possamos sempre lembrar que Deus é amor e que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Encerramos essa reflexão elevando nossos pensamentos ao alto em uma prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, agradecemos pela oportunidade do aprendizado e pelo amparo que nos concedes em nossa jornada. Diante das provas e dificuldades da vida, fortalece nosso espírito para que possamos enfrentá-las com resignação e entendimento. Que possamos compreender que tudo tem um propósito e que as dores do presente são sementes de um futuro mais luminoso. Ampara aqueles que sofrem, Senhor. Consola os corações aflitos. Leva alívio àqueles que enfrentam as dores do corpo e da alma. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, espalhando amor e caridade por onde passarmos. Que a Tua luz nos envolva, nos guiando sempre pelo caminho do bem e da redenção. Assim seja.